Nosso grupo aqui é formado pelo Heitor, pelo Matheus, pela Camille, pela Carol e por mim. E nós ficamos responsáveis por falar sobre Platão. Eu vou começar aqui falando sobre a biografia de Platão. Primeiramente, Platão foi o discípulo de Sócrates e o primeiro teórico idealista. Ele nasceu em Atenas no ano de 428 a.C. Chamava-se Aristócles. Seu apelido Platão foi por causa de seus atributos físicos. Ele era de uma família nobre, por isso ele estudou leitura, escrita, música, pintura, poesia e ginástica. Entre os anos de 409 a.C. e 404 a.C., ele lutou na Guerra do Peloponeso, sendo que seu estado perdeu. Platão ele conheceu o filósofo Sócrates, que foi o pensador que foi seu mestre e iniciador da filosofia, mentor intelectual e amigo, em Atenas. Ele conheceu Sócrates em Atenas. A influência de Sócrates sobre Platão era tão grande que a maioria dos textos deixados por Platão é feita de diálogos em que Sócrates é o personagem principal. Outro fato bem importante é que em 388 a.C., 11 anos após a morte de Sócrates, Platão fundou a sua escola filosófica, a Academia. Por ser ateniense, o filósofo tinha direitos civis garantidos e podia adquirir terrenos na cidade. Ele escolheu um terreno no interior do parque da Academia, dedicando ao herói grego Academos, um lugar onde os jovens reuniam-se para discutir política e praticar exercícios físicos. A Academia era uma espécie de retiro tranquilo e politicamente efervescente dentro da cidade, tendo uma vasta área verde e 2 templos. Além desses fatos, ele ainda escreveu diversos diálogos filosóficos. Entre eles está a República, que foi uma obra dividida em 10 volumes. As principais ideias de Platão eram a dialética, que é uma técnica de síntese de um pensamento baseado em 2 ideias opostas. O idealismo platônico diz que o que conhecemos pelos nossos órgãos de sentido são apenas ilusões, enquanto o conhecimento da verdade está no mundo das ideias, ou seja, só pode ser alcançado por meio do intelecto e da razão, muitas vezes sendo inatingível. Daí a ideia de amor platônico, que não se concretiza e é sempre ideal. Outra é a política de Platão, que está baseada em 3 tipos de caráter que moldam as pessoas. O caráter compulsível e é das pessoas mais ligadas a trabalhos artesanais e manuais. O caráter irascível existe nas pessoas com o impulso da raiva e aptas a serviços militares, enquanto o caráter racional dá às pessoas que o possuem a capacidade de governar e liderar. Dessa forma, cada um deles estabelece o lugar de cargo dentro da sociedade. Bem, eu falarei um pouco sobre as obras de Platão. A maior parte dos escritos de Platão é composta pelos diálogos socráticos, em que o seu mestre, Sócrates, é a figura central. Em geral, os diálogos falam sobre um determinado tema, mas sem grandes delimitações ou especificações, podendo falar sobre outros assuntos. Hoje em dia temos conhecimento de 35 diálogos deixados por Platão, e eu falarei sobre os principais textos e suas características gerais. Apologia de Sócrates. Escrito após a morte de Sócrates, o texto narra os últimos momentos do mestre de Platão, quando foi acusado de corrupção da juventude de Atenas, e julgado e condenado à morte. Laques, ou da coragem. O livro traz uma nova concepção de coragem ao cidadão grego, antes habituado à concepção heróica relacionada a Hércules e Ulisses, por exemplo. Agora, a concepção de heroísmo ganha uma conotação de ação moralmente equilibrada e justa. Hippias Menor. Diálogo em que são tratadas as noções de verdade, mentira e justiça. Hippias Maior. Nesse texto, Platão expõe as suas concepções sobre o belo e as artes. Górgias. Livro que fala sobre a retórica, tomando como interlocutores principais Sócrates e o sofista Górgias. Fédon.
diálogo em que Platão expõe a sua concepção de alma, de reencarnação e assuntos em relação à constituição metafísica do homem. O banquete. Nesse livro, Platão utiliza a figura de Sócrates para falar sobre o bem e o amor ideal. Platão escreveu no livro da República, em forma de diálogo, a história Mito da Caverna. E é onde ele relata a vida de alguns homens que, desde a infância, encontravam-se aprisionados em uma caverna, E nessa caverna só tinha uma pequena abertura por onde entrava luz. E os homens passavam um tempo olhando para uma parede de fundo, e lá fora, nas costas da colina, e entre ela e os presos, passavam homens carregando pequenas estátuas, e essas sombras desses passantes são projetadas no fundo da caverna. E as vozes ouvidas são atribuídas às próprias sombras. E para eles, a única realidade é essa, das sombras. E quando os dos cativos conseguem invadir-se e perceber que tinha vivido em um mundo irreal, Platão usa isso tudo, essa história, esse conto dessas imagens para dizer que o mundo que percebemos com os nossos sentidos é um mundo ilusório e confuso. É o mundo das sombras. Mas essa realidade sensível não é todo o universo. Há um reino mais elevado, espiritual e eterno, onde está o que existe de verdade. É o mundo das ideias, que só a razão pode conhecer. É o que apenas os filósofos podem perceber. Relação entre Platão, Sócrates e Aristóteles. Platão foi discípulo de Sócrates, e as ideias socráticas marcaram a trajetória intelectual de Platão, que, por sua vez, foi mestre de Aristóteles. Aristóteles foi fortemente influenciado por Platão, mas não se manteve na mesma linha de pensamento de seu mestre, tendo modificado e discordado de muitas teorias platônicas. Bem, esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado e até a próxima.